body on the floor. They're walking out the door. Yeah, all the lights come on, but you are still the one I want. Forget the mess we made, all the things we shouldn't have said. You let your guard down, so I let my guard down too. You are still the one, can't pretend that you're not. So I won't, no I won't. I know we got our problems, but I know we can solve them. 'Cause everyone has gone home, but you still dance with me when the party is over. Problems, well damn it, I don't care. 'Cause everyone... Oi meninas, bom dia. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre o Davi. Muitas pessoas aqui no canal pediram, né, pra me estar fazendo um vídeo explicando mais sobre o Davi, que gostaram do vídeo anterior, né, que eu fiz, falando sobre ele, as dificuldades que a gente tem sobre ele. E hoje eu vou fazer um vídeo mais ou menos explicando o ocorrido, o que aconteceu, por que o Davi nasceu assim. Vou estar explicando tudo aqui para vocês. Então vai se chegando, já vai deixando seu like, não se esqueça de se inscrever, né? Não se esqueça de comentar lá, compartilhar, participe aí dos nossos vídeos. Então, meninas, eu engravidei do Davi, eu ia fazer 25 anos, né? Tava próximo de completar 2 anos de casada, e eu engravidei do Davi, mas não foi algo planejado. Simplesmente eu estava tomando remédio para infecção na urina e aconteceu de engravidar dele. Não foi uma gravidez planejada, não. Então, a gestação foi normal, fiz o pré-natal, tudo direitinho, e foi tudo correndo direitinho. Só que chegou no 7º mês de gravidez, a minha ginecologista disse que o Davi não estava crescendo, não estava se desenvolvendo. Mas foi passando o tempo e tudo voltou ao normal e não foi mais falado sobre isso. Então continuou a gravidez, a doutora acompanhando a minha gravidez, né, normal. Só que durante a gravidez do Davi eu passei muito mal, eu fiquei muito mal o tempo inteiro, sabe? Sempre muito enjoada, sempre muito, muito mal mesmo. Mas enfim, a gente acha que é coisa de grávida, né? Então foi se passando os períodos da gravidez, né? Tudo ocorrendo normal. E o Davi nasceu. Normal também, foi de parto normal. Eu tinha marcado uma cesárea. O médico tinha dado até o dia 1º, dia 2 de novembro para ele nascer, só que ele nasceu antes, ele nasceu 14 de outubro. Então a gente pegou ali um feriado, no Dia das Crianças, e simplesmente o médico sumiu na época, desapareceu. Por ser feriado, ele tinha viajado. E na época a gente já tinha marcado uma cesárea para minha ginecologista na época estar fazendo. Só que eu não sei o que aconteceu, não sei o ocorrido, não sei se ela já sabia que o Davi ia nascer especial. Ela saiu fora do meu parto e me indicou um outro médico, né, para fazer o parto. Só que como foi feriado, nada deu certo. O hospital que a gente marcou a cesárea cobrou o dobro, por ser feriado, cobrou o dobro. Eu já vinha passando mal já há semanas, né? E indo em hospitais públicos, né? E eu não conseguia internação, porque eu não tinha dilatação na época. Ele tá aqui já brincando já. É só eu começar a falar com vocês que ele começa. Acho que ele quer aparecer também no vídeo. Então, aí continuando. Fui para vários hospitais públicos na época, ninguém me aceitava, ninguém queria me internar por não ter dilatação para ter o Davi. Mas enfim, a gente conseguiu uma internação no público, porque eu já não aguentava mais de tantas dores, passava muito mal, e eu consegui me internar ali no hospital público. Aí vocês vê, né, a gente com a mente da gente
preparada para ter uma cesárea, tudo, né? Tudo organizado ali para aquilo. E na hora nada daquilo que você esperava acontece. Aconteceu simplesmente ao contrário. O que eu mais temia, né, na época, o que eu mais tinha medo era ter o Davi normal, e ele nasceu normal. A gente foi pro público e ele nasceu normal, dia 14 de outubro. Dei entrada no hospital às 7 da noite e o Davi nasceu às 9 da manhã. Ele nasceu aí às 9h30, foi 9 horas não, foi 9h30 da manhã do dia 14 de outubro, né? Internei dia 13 e ele nasceu dia 14. Então foi assim, muito cansativo, foi uma gravidez muito cansativa, porque eu vinha já 15 dias passando muito mal e ninguém me internava para ter ele. E a gente não sabia, né, que se tratava de uma criança especial. Não sabia, até porque se soubéssemos, eles teriam que fazer aí uma cesárea. Mas enfim, ganhei o Davi, passei uma noite muito mal. Vocês sabem que o hospital público, eles tratam você de qualquer forma, como se você fosse um bicho, um animal ali, né? E quanto mais você reclama de dor, menos atenção eles te dão. Então, foi isso. O Davi, como eu estava dizendo, o Davi na hora do parto virou e eles não quiseram fazer cesárea e tive ele normal. Acabei tendo ele normal. Foi muito sofrimento. O médico estourou minha bolsa assim que eu cheguei, 7 da noite, dia 13 de outubro. E o Davi só foi nascer no outro dia, 9h30 da manhã, dia 14. Eu não sei se ele ficou muito tempo sem água, né, na bolsa, não sei. Então, deu assim, foi dando tudo muito errado, né, durante ali o parto. Mas enfim, ele nasceu, né, normal, tive ele normal, não ficou em incubadora, ninguém sabia que o Davi era especial e me deram alta para vir para casa. Me deram alta, né, no terceiro dia e viemos embora para casa. E foi assim, passaram-se os dias, os meses, depois que o Davi foi para casa comigo. E quando ele completou 2 para 3 meses, numa consulta de pediatra, né, de rotina, a doutora fez todos aqueles exames de audição, visão, para ver, né, se a criança acompanha os objetos, vai passando os objetos na frente da criança, ver se ela acompanha, ver se ela ouve o barulho. E enfim, o Davi não respondeu a nenhum desses exames ali na hora que ela estava fazendo. E ela me encaminhou para o neurologista. Na hora eu não sabia o que estava acontecendo, né? Eu não entendi nada. Ela falou: mãezinha, procura um neurologista para essa criança, porque eu tô achando que tem algo estranho acontecendo com ele. E aí eu fui, levei ele, né, no neurologista. Ele tinha 3 meses, levei ele lá no neuro. Tá aqui me chutando, ó. É só eu falar com vocês que ele começa. Olha o pezinho dele aqui, ó. Ó. E chegando lá no neurologista, ele pegou um martelinho, bateu no joelhinho do Davi na época, né, que ele tinha 3 meses, bateu no outro, ele respondeu, o Davi respondeu, né, com a perna, mexeu a perna, e ele foi lá anotando não sei o que e falou assim: mãezinha, pode ir embora para casa, sossegada, tranquila, teu filho não tem nada, porque essas pediatras, elas adoram inventar doença para as crianças, então pode ir embora tranquila, que teu filho não tem nada. Então saí dali super feliz, né? Não tinha conhecimento de nada, né, do problema que o Davi tem, e fui para casa, como ele pediu. E ali eu descansei, fui para casa tranquila, continuei minha vida normal. Só que eu via que o Davi era diferente, né? Foram se passando 3 meses, 4, 5, e eu praticamente ajudei a cuidar dos meus irmãos, né?
e eu vi que o Davi tinha uns atrasos meio estranho. E eu comecei a estranhar, porque eu comprei quase 4 carrinhos de bebê, porque nenhum deixava ele confortável. Ele era mole igual um boneco, né? Botava no carrinho e ficava caindo de um lado para o outro. Eu enchi de travesseiro do lado dos carrinhos para ele não cair, não bater a cabeça. E eu fui vendo ali que não tinha nada mesmo de normal. Não tinha. Tinha alguma coisa que tinha acontecido com ele, mas eu não sabia o que era. Enfim, na época ele completou 7 meses e eu levei ele num outro neurologista. Na época, há 14 anos e meio, mais ou menos, a consulta era R$ 150, me lembro muito bem disso. Chegando lá no neurologista, ele falou assim: mãezinha, a senhora tem plano de saúde? Eu falei: não. Então faça, porque a senhora vai precisar. E ele me encaminhou para um outro neurologista. Ele falou assim: a partir de hoje eu não estou mais atendendo criança, mas eu vou te indicar para um ótimo neuro lá no centro do Rio, e ele vai te ajudar, lá no Salgado Filho, e ele vai te ajudar com essa criança. E eu saí dali meio sem entender que nada, né? E ele me devolveu o dinheiro. Na época ele falou assim: vou te devolver o dinheiro porque eu não consultei o Davi, só tô te indicando um amigo meu, Dr. Jair, um senhorzinho. E lá fui eu, né, pro hospital do Salgado Filho com o Davi na época. E naquela época as coisas eram bem mais fáceis, né? Hoje é tudo uma burocracia para você entrar em algum hospital, tudo é muito difícil hoje em dia, né? Eu tenho percebido bastante essas coisas. E eu fui pro Salgado Filho com o Davi e encontrei o Dr. Jair no elevador. Olha que loucura, no elevador. Ele me deu toda a assistência ali no elevador, se encontrou comigo e com o Davi. E de cara, ele olhou o pé do Davi e falou tudo que o Davi tinha, simplesmente olhando pelo pé dele. E na hora ali eu confesso para vocês que eu fiquei meio que assustada, porque como pode um médico dar o diagnóstico pelo pé, olhando o pé de uma criança, né? Mas para vocês verem como que é um profissional bom, né? Quando eles são bons naquilo que fazem. E a gente entrou no consultório dele, ele passou todos os exames para o Davi e falou assim: só vou fechar o diagnóstico quando eu tiver com todos os exames em mãos, mas eu já sei mais ou menos do que se trata. E a gente fez todos os exames possíveis, né? Não demorou muito na época. E retornamos para mostrar o resultado ao médico. E quando a gente chegou ali com o resultado do exame, todos em mãos, com o Davi, ele falou para mim assim: bom, é o que eu imaginava. O Davi tem paralisia cerebral, encefalopatia crônica. Ele vai ter que fazer fisioterapias, ele vai ser uma criança dependente de vocês. E foi me explicando tudo ali. Assim, sabe, na hora a gente não sabe nem o que pensa, porque eu nunca tinha visto uma criança especial. Ele falava, eu não sabia do que se tratava, eu não sabia nem o que ele estava falando para mim, né? A gente sem experiência nenhuma, primeiro filho. Então, para mim, a fisioterapia que ele me falou era 1 mês, 2 meses, e o Davi ficaria bom. Eu não tinha noção eu não tinha noção do que estava acontecendo. E o Dr. Jair me perguntou, né? Faça qualquer pergunta que vocês quiserem, pode perguntar. E eu simplesmente nem sabia o que perguntar para ele, nem tinha noção do ocorrido, do que estava acontecendo. Não sabia nem o que perguntar. E assim, eu era uma pessoa muito tímida, eu quase não falava. Eu era bem fechada, sabe? Bem fechadona antes do Davi nascer. E eu quase não fiz muita pergunta. Fui embora para casa, cheia de dúvidas na minha cabeça, meu mundo caiu, não sabia de que se tratava, a falta de experiência, o desespero, né, bateu na época e eu não sabia o que fazer. Enfim, eu fiquei assim sem saber o que fazer, que decisão tomar.
E fui procurando fisioterapia para ele, que o médico passou, fui procurando as terapias para ele, mas eu não tinha noção realmente do que se tratava. E assim, sabe, meninas, Deus é perfeito, né? Ele não te dá uma luta se você não conseguir vencer aquela dificuldade. Então ele sabia que eu ia à frente, que eu ia cuidar do meu filho, que eu não ia abandonar. E Deus é perfeito em tudo que ele faz. Eu tô fazendo esse vídeo porque tem umas pessoas que ficaram com curiosidade e gostaram lá do vídeo que eu andei falando do Davi e pediram para mim estar fazendo mais vídeos falando sobre ele. Então esse é um dos primeiros vídeos, tá, que eu vou estar fazendo. Eu não vou me estender muito, eu vou parar por aqui e eu vou colocando aos pouquinhos os vídeos para vocês por aqui. E a cada vídeo eu vou explicando mais um pouquinho. Hoje eu resolvi falar lá do começo, de quando eu estava grávida, de quando ele nasceu. E eu esqueci de falar também, a ginecologista que fez, que me acompanhou durante toda a gestação, ela sabia que o Davi ia nascer especial. Eu peguei um vírus, citomegalovírus, foi esse vírus que eu peguei. Então ela sabia, simplesmente preferiu não me falar na época, preferiu sair fora, me empurrar para outro médico, eu não sei o que aconteceu, enfim. Como eu disse, Deus é perfeito e tudo acontece debaixo da direção dos planos dele, né? Então, vou parando por aqui. Nos próximos vídeos eu vou explicando mais uns pouquinho para vocês, mais detalhe. O que vocês tiverem interesse de saber, pode comentar aqui no canal, perguntar, interagir. E para não ficar um vídeo muito longo, eu vou encerrando por aqui, tá? Vai perguntando aí, fazendo as perguntas que vocês quiserem. No próximo vídeo, a gente dá continuação do que aconteceu depois que o médico falou que o Davi tinha paralisia cerebral. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem bastante aí, dê um joinha, comentem e se inscrevam, porque tem muita gente que está assistindo os vídeos e não estão se inscrevendo. Não se esqueça de se inscrever. E o seu joinha também é muito, muito importante para nós. Deixa lá seu like, comenta, compartilha e é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Um grande beijo para vocês, uma boa semana e uma vez por semana eu vou estar colocando um vídeo aqui falando mais sobre o Davi, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa semana para vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau, beijo e beijo. Tchau, tchau.